Fala aí, galera, eu sou o Conrado. Eu sou a Letícia. E esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações. Fenômeno. Cara, eu vou te falar que eu mal sabia sobre isso. Aí no nosso... Foi no episódio com o Thales, né? Uma pessoa perguntou sobre o médico do esporte nos esportes. O médico do esporte trabalhava nos esportes. E aí eu fui procurar saber o que era. E aí eu vi que você também trabalha com isso. E eu fui ver um documentário. Caraca! Tipo, é um fenômeno gigantesco que só cresce. Se você for pensar que a audiência de uma final de League of Legends bateu a audiência das Olimpíadas... Você viu isso? É uma coisa incrível. E as premiações também, eu não fazia ideia. Eu falei pra ele... 40 milhões. 40 milhões de dólares. Aquele Dot 2... Como Dota. Dota, não sei nada. A gente não sabe, né? Nome, eu sei Mario Bros e olha só. Um dos dois. Não, eu jogo Clash of Clans, mas eu jogo... Não é o Clash Royale, que é um que tá bem... Eu jogo o Clash of Clans padrãozinho no celular. Eu já te vi jogando. Clash Royale também é febre, né? Também, mas tem um monte. E joguei Call of Duty. COD. Esse é legal. Voltou a ficar em alta. Ele sabe até o apelido. Você joga COD. COD. Quando começou a quarentena, a gente tava jogando muito. Porque ficou todo mundo isolado nas suas casas, sem trabalhar. A Bruna não. Exatamente. Ela deve ser que nem eu. Não, deve ser capaz de jogar uma fase. O Felipe Menren, o Murilo, o Lucas, a gente formou uma equipezinha de Call of Duty. Mas cresceu especialmente e também, já vinha num crescimento absurdo. Veio a pandemia e estourou, porque o único campeonato que continuou rodando, sem parar, foram os online. Mas é assim, entender que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas por que é considerado esporte? Eu tenho. Eu vi vocês conversando antes da... Eu fui buscar realmente a definição no dicionário e a definição de acordo com a ciência da educação física. Tá bom. Tá? Então, posso fazer esse recorte aqui. Então, o dicionário de Oxford, tá? É tão bom quanto o Wise. Não é um dicionário específico do esporte, é um dicionário de conceitos gerais. O que é a definição de esporte? É a prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, certo? Com fim de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde, ou competição, desporte e desporto. Então, aqui nessa definição, a gente dá pra tirando essa parte do condicionamento físico. Que na realidade não é tirando. Corporal, você está falando não físico. Precisam manter. Entra aqui, mas aí eu peguei a definição do barbante. Mas também, que demanda exercício físico. Exato, que aí vamos entrar no barbante. Também não é tanto. Não demanda tanto exercício. Vai ficar mais claro agora. E por que as pessoas têm tendinite? Não. Vamos lá, eu acho que eu vou acrescentar mesmo essa discussão. Aí eu acho que eu, como educadora física formada em esporte, tenho a acrescentar. Eu vou falar a definição do barbante por pontos e depois ela em extenso. Para se definir algo como esporte, ele tem que cumprir 3 requisitos maiores. O esporte refere-se a tipos específicos de atividades. E aí ele relata que tipo de atividade? Atividade motora, proeza física ou esforço físico. Ele exemplifica, xadrez não é esporte. 2. Depende das condições sobre as quais as atividades acontecem. Aí falando sobre a organização, quais são as condições? Tem que ser organizado, formalizado, isso eles são super. Tem até ligas, né? Eu fui pesquisar. Tem que ter regras, tem que ter uma organização. 3. Depende da orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas atividades, que aí é a motivação intrínseca e extrínseca. Isso bate. Aí quando ele escreve por extenso, fica claro. O esporte é uma atividade competitiva, institucionalizada, que aí tem a questão das regras, né? Que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas. Aí que a gente pega. Só para ir numa definição, tá? Eu acho que o cara, ele é um jogador, ele não é um atleta.
E isso é tão importante quanto. Por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, só me pego aí. O cara, ele é um... A gente tem que criar novos conceitos. A sociedade pede isso da gente. Sim. Sempre, né? Eu acho que ele é um atleta virtual. Ele tem uma demanda física, mas motora, mas não entraria numa motora complexa, ou será que entra? Mas eu vou responder a sua pergunta facilmente. Ele tem tendinite. Tudo bem, você tem tendinite porque ela é massagista. Assim, então tu vai dizer assim, não deixa de... Porque ele tem uma tendinite. Não, o que eu não gosto é da linguagem mais conservadora de dizer que não tem atividade física. Ele não é ele não pode ser comparado com um jogador de futebol. Não pode, em termos de desgaste físico e atividade física. Agora, dizer que não existe uso dos músculos... não, existe, com certeza. Não, ele tem que ter uma estamina, tem que ter uma... Ele tem que ter... diferentes. Ficar sentado não é tão agradável assim também, né? Eu nem... Aliás, eu acho que... Isso é o que menos me importa nessa questão toda. Eu acho que o cara, ele tem o desgaste dele, ele tem que ter o preparo dele. O que eu acho legal do eSport, que eu acho que é como fenômeno mesmo, é a acessibilidade. É muito mais acessível do que alguns esportes, por exemplo. Tênis não é acessível. Golfe não é acessível. Cricket. Não, natação. Natação também não é nada acessível. Então, a acessibilidade acho que vira um negócio interessante. Que quando a gente fala de acessibilidade, ele promove, eu acho que no alto rendimento, qualquer atividade física, ela já não tem mais a ver com saúde. Não, e aí mas ele não promove saúde. Exato. Não promove. Pelo contrário. Exige saúde. Mas mínima, se a gente for pensar na epidemia de sedentarismo que estamos vivendo... É por isso que eu me peguei um pouco... Primeiro que isso, eu sou formada... Eu estudo o esporte, né? Sou formada, é minha área de estudo e de atuação. Eu me pego nas definições somente por isso. Eu não estou em nenhum momento falando... o cara... não precisa do psicólogo do esporte. A gente vai entrar nisso e eu quero falar sobre isso. Acho que precisa. Mas que senão vai ter muito cara jogando videogame 10 horas por dia e a mãe vai falar... Sai da frente do videogame. Não, eu sou atleta. Calma lá. Vai jogar, vai fazer uma atividade física. Me procuraram essa semana exatamente em função disso, né? Um menino que queria sair da faculdade para virar um pro player. Tá certo que se ele ganhar 40 milhões de dólares, foda-se. A imposição da família foi, desde que você tenha um acompanhamento médico e psicológico, a gente investe nessa sua carreira. Porra. É diferente. De alguém. E esse menino joga bem? Vamos chamar ele pra falar aqui com nós. Joga. É que nem o menino lá, o Atin, que eu falei do boxe. Ele ele joga Clash Royale e ele ganha um dinheiro do caralho fazendo isso, fazendo streaming, né? Aí é que tá, são algumas profissões envolvidas. Eu acho que o foco do eSports é a gente pensar no pro player mesmo, como um jogador profissional. E qual é a principal diferença desse jogador profissional para essas pessoas que ficam 10 horas no videogame se divertindo, tá? Porque isso não dá para chamar de treino. Essas pessoas treinam. Elas treinam de 8 a 10 horas por dia, porque tem movimentação estratégica, tem atualização do jogo. É incrível. Eles têm que fazer atividade física, todos. Eles fazem? Todos. Legal. Todos. Eu acho que quase todas as equipes, se não todas, pelo menos no League of Legends, tem psicólogo do esporte, isso desde o começo. Estamos falando de 2015, 2014. Então, já é uma modalidade que recebeu muito bem. Grande parte tem acompanhamento com nutricionista e fisioterapeuta para o preventivo, não para o corretivo. Então, fazendo sempre um trabalho preventivo. Então, a ideia é entender isso e aceitar que é uma modalidade que veio para ficar. Sim, e que só vai crescer. E só vai continuar crescendo. E eu vi um dos jogadores falando que ele acha que vai um dia ser a segunda maior, só não vai bater o futebol. O cara ainda fala isso, vai ser a segunda modalidade mais assistida. Já bateu Já o futebol. bateu, né? É que depende do jogo, mas já bateu. Então você pega um monte que está em alta e que sempre esteve em alta. O CSGO é antigo, o CS Counter-Strike é antigo. Acho que na época que eu era adolescente que tinha isso numa lan house, ele imaginava
que ia virar um fenômeno desse tamanho, que ia ter campeonato mundial e que o pessoal ia ganhar uma grana. E vingou. Mas já vinha isso. Na década de 90 já tinha campeonato de Street Fighter. O que acelerou muito o processo foi a internet. Então dá para fazer cobertura de evento. A banda larga eu vi que influenciou muito, né? A Bastante melhora da também. banda larga. Bastante também. Então é uma modalidade que de fato já tomou um espaço muito grande. Comercialmente falando, eu acho super interessante, porque são transmitidos online. Não é TV nem aberta e nem fechada, é online mesmo. Gera empregos como streamer, que não necessariamente é um cara que vai jogar super bem dentro de uma equipe, mas ele tem muito conhecimento do jogo, ele pode falar muito bem daquele jogo e interagir com um público que está ali assistindo e que pode variar de, sei lá, 5 pessoas para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Então, para todos os pontos de vista ao redor de uma modalidade, considerada esportiva ou não, eu acho essa modalidade incrivelmente rica. Ah, não, mas isso sim. É que a gente, às Sim. vezes, a gente entra nessa que o que é uma besteira para saber se isso é um esporte ou não. É que tem essa rixa ainda de Eu só atleta quis do trazer tradicional que a galera pro esporte. Exato. Da mesma forma que, sei lá, 3 anos atrás tinha uma puta de uma rixa e dizer que CrossFit não é modalidade esportiva. Mas daí é uma outra questão. Aí é mais ou menos umas bobeirinhas de preconceito. Mas mas isso. a gente Não, tá mas- falando que é basicamente a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Sim, mas por exemplo, eu ainda acho que isso é um jogo, não um esporte, que demanda atividade física se você quiser ter uma vida saudável ou se você quiser ter uma performance. Então eu sou um jogador, e para eu ser um jogador e treinar 8 horas por dia, que é o que eu preciso fazer uma atividade física para eu não ter tendinites, para eu ter uma boa postura, para eu ter reflexos motores um pouco mais rápidos. Mas eu não acho que aquilo em si é uma atividade física. Não é uma atividade física. Sim. E É um também- esporte. É diferente. Então, mas é que para mim a definição de esporte não é também. Ele é um jogo É que competitivo. ele é um electronic sport, é isso que ele tá falando. É um e-sport. É que tem um eu sei, eletrônico aí, entendi. aí o eletrônico é, tudo tipo- bem, pode ser que mude. Podia ser um Electronic Jogos. Porque quando eu jogava Magic, eu joguei Magic há muito tempo, que é um jogo de carta, que é tipo isso, é um RPG de carta. Eu não era um atleta, eu não praticava esporte, era um jogo sistemático. Eu acho que é a mesma coisa. Mas isso não tem nada a ver, porque eu acho que é maravilhoso, eu acho que gera empregos, eu acho que vai crescer loucamente, já praticamente passou tudo, eu acho que vai passar ainda mais. Um dos meus sócios aqui tem até uma coisa que eu nem entendo muito bem, que é um mundo virtual no GTA, onde as pessoas entram. GTA RP. Hã? É o RP, né? É? RP.